Esta noite, os argumentos de razão de Sebastião 25 e David Mendes. Comecemos. O Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, afirmou que o Governo não tem como reverter a situação económica que o país enfrenta neste momento. Para José de Lima Massano, a única forma de minimizar os impactos da alta do preço dos produtos da cesta básica é apostar na produção interna. Falando aos jornalistas no final de uma visita de trabalho às 4 unidades industriais situadas no Polo de Desenvolvimento Industrial de Viana e na Zona Económica Especial Luanda e Bengo, Massano afirmou que o governo não tem condições para reverter as dificuldades económicas atuais que o país enfrenta. Nós não temos capacidade de, nesta altura, aumentar de forma repentina as exportações, que era desejável. Nós não temos capacidade de pressionar em alta o preço do barril de petróleo. Nós não temos condição de, em relação à própria produção petrolífera, tomar decisões no curto prazo que vão levar a um aumento da sua produção. Bom, temos que nos agarrar àquilo que está ao nosso alcance. E o que está ao nosso alcance é pormos a economia a trabalhar. Para o Ministro, é urgente reduzir o volume de importações, pelo menos de bens alimentares. Nós não podemos continuar a importar todos os meses cerca de 23 milhões de dólares em coxas de frango. Nós não podemos continuar a importar todos os meses cerca de 20 milhões de dólares em óleo alimentar, em óleo de palma, mais de 20 milhões de dólares mês a importar arroz, mais de 20 milhões de dólares mês a importarmos açúcar. Não é sustentável. Bom, mas como já dissemos em outras ocasiões, temos terras aráveis, temos bom clima, temos pessoas para trabalhar, temos vontade. Temos que reunir todas essas capacidades e pôr-nos em campo para fazer acontecer. E isso é o que nos vai dar segurança para frente. Massano afirmou também que o Banco Nacional de Angola vai implementar algumas medidas com vista a alavancar a produção nacional. David Mendes, muito boa tarde, boa noite. O Ministro do Estado para a Coordenação Económica ainda não tem soluções para vencer a crise que nós atravessamos. Sabe que há pessoas que falam melhor calados. Eu acho que o Ministro devia ficar calado. Porque é vergonhoso vir nos dizer que as pessoas estão a passar fome e não há dinheiro para se arranjar comida. Se não há dinheiro para importar a comida, como é que há dinheiro para estradas, como é que há dinheiro para comprar edifícios, como é que há dinheiro para mil e uma outras coisas? Eu acho que tem que começar a respeitar esse povo. Mas com ou sem comida, o Ministro do Estado deve saber comunicar, e foi o que fez. Por isso ele falaria melhor se ficasse calado. Isso é uma ofensa às pessoas. As pessoas estão a passar fome. E quem é que deve vir dizer que não tem soluções? Se não tem soluções para a alimentação, como é que há soluções para comprarem edifícios de 20 e tal milhões de dólares? Como é que há soluções para arranjarem as estradas? Como é que há soluções para pagar as viagens dos ministros, dos deputados e um grupo de pessoas que gastam milhões de dólares? E mais, não há dinheiro para conseguirmos suprir a alimentação, mas há dinheiro para aumentar o subsídio dos deputados. Mas, senhores, nós temos que ser sérios. Nós temos de ser sérios. Não podemos estar a brincar com as coisas. E um Ministro de Estado Enquanto deputado, o senhor nunca reclamou dos subsídios que lhe foram aumentados? Eu reclamava o tipo de salário, aquele era um salário de miséria. E quando você recebe um salário de miséria, fica sujeito a imposições. Você torna-se uma pessoa frágil. Mas quando você, com o seu nível de conhecimento, seu nível técnico-científico, tem um salário de acordo com as suas competências, aí é uma coisa. Eu, quando estive no Parlamento, nunca reclamei que se desse outros subsídios. Eu sempre reclamei que houvesse um salário condigno. O salário condigno é que permite que as pessoas deem o máximo de si mesmo. Não é um salário de miséria. O salário de miséria não ajuda ninguém. Sebastião 25, qual é o seu comentário sobre esse pronunciamento do Ministro de Estado para a Coordenação Económica? Eu acho que é um pronunciamento muito corajoso e honesto de alguém que tem a hombridade de vir a assumir a realidade atual, mas eu acho que ela apresenta uma solução. A solução é investir na produção nacional. Porque deixou claro, pelos números que indicou, porque esteve no Banco Nacional de Angola durante muitos anos, esteve no processo de gestão das dívidas disponíveis no mercado e... Conhece algum país que importa tantos alimentos como o nosso? Gostava muito de saber se a gente não supera a Nigéria. Eu acho que já superamos a Nigéria. Mas isto é um tema
preocupante, mas a solução que está implícita no discurso do Ministro de Estado é o de investimento na produção nacional. E aqui, isso nós já sabemos. Sim, pois, mas todos sabemos disso. Há anos que existem programas, são aprovados vários programas para se implementar, para se fomentar a produção nacional, de modo a que alcancemos a autossuficiência alimentar. O que se passa é que nunca atingimos sequer metade de produção para os consumos internos. E então a questão é como é que se vai fazer a gestão das divisas agora? Como é que se vai escolher, como é que se vão indicar os empresários que devem beneficiar dos programas que são aprovados pelo Governo? Como é que se vai mitigar este risco de entrarmos aqui numa situação generalizada de insegurança alimentar? Esta é que é a questão. E acho que aqui a este nível há que valorizar, pelo menos, a necessidade de se postergarem os empresários que vêm recebendo muitos fundos do Estado, vêm recebendo muitas facilidades, muitos benefícios para produzirem e não produzem efetivamente. Portanto, tem-se substituído. Empresários angolanos? Bem, os programas que são aprovados, o PRODES, o PAC e outros programas, não costumam beneficiar necessariamente estrangeiros. Não é? São, na sua maioria, empresas de direito angolano, pelo menos. Se os sócios são angolanos, presumo que sim. Mas não tem havido resultados. E então, o que se pretende agora é identificar, acho que o razoável é identificarem-se empresários consequentes, sérios, que já deram provas de que podem produzir, independentemente de estarem filiados a uma ou outra organização, mas que deem provas de que possam produzir e ajudar a colmatar esta insegurança que todos nós tememos do ponto de vista alimentar. Entre os dias 28 e 30 houve um fórum. Eu só queria contrariar aqui uma coisa. Você não pode nos dizer, né, que vamos aumentar, incrementar a produção nacional. A fome não espera. Claro está que não espera. A fome não espera. A produção nacional, você está a dizer daqui a 1 ano, 2 anos. A fome não espera 1 ano, 2 anos. A fome é agora. Há pessoas que estão passando Estamos de acordo em relação graves. A isso. Estamos de acordo em relação a isso. Então, não podem vir com essa política de que vamos incrementar a produção nacional. A médio prazo convém. A medida certa era levar os dois momentos ao mesmo tempo. Aumentando a produção nacional sem prejudicar as importações, porque o aumento da produção nacional iria diminuir as importações. Agora, estancar as importações para incrementar a produção nacional, quando temos consciência que até o peixe que nós temos em Angola é mais barato comer o peixe de Angola em Espanha do que aqui em Angola. Eu presumo ter sido mal entendido, mal compreendido. Em momento algum defendi que devamos adiar as importações. Claro, sabe que todos nós temos que comer todos os dias. E é necessário, claro, que se continue a investir na importação enquanto não houver capacidade de produção interna. Mas não devemos descurar, por conta disso, a necessidade de termos um setor produtivo interno. E isso, claro, vai ser a médio e longo prazo, não vai ser já. Mas ainda assim é necessário começar-se a trabalhar no sentido de daqui a 5 anos não voltarmos a ter essa conversa, porque isso é cíclico, não é? Nós vamos tendo essa conversa de 5 em 5 anos, de 4 em 4 anos, quando podíamos estar a falar já na estratégia de reserva alimentar, por exemplo. A reserva estratégica alimentar, quando foi constituída, visou, no essencial, absorver a produção excedente dos nossos agricultores, não é? do agronegócio, do setor. Entretanto, não houve sequer produção. Como é que vai haver excedentes? E aqui, por isso é que sublinha a necessidade de, a médio e longo prazo, investir seriamente, eventualmente na agricultura de fomento, porque os grandes financiamentos estão provados que não geraram benefícios para o setor produtivo. Então tem que se arranjar outros mecanismos, tem que se explorar outros mecanismos de financiamento que possam responder a esta preocupação. Sabe, eu acho que Angola o que está a precisar é gente que pensa, okay? E não gente que executa. Nós temos que pagar pessoas que pensam. Precisamos dos dois. Porque não é aceitável que o Ministro de Estado não traga uma solução.
né? Quando as pessoas estão aí a passar fome. Nós temos uma realidade, as pessoas estão a passar fome. O ministro de Estado, quando vem falar perante uma crise, tem que trazer soluções. Não pode vir falar na generalidade, não pode vender utopia. Agora vai receber propostas do Fórum Económico que teve lugar entre os dias 28 e 30. Os vários especialistas que estiveram no Fórum disseram que há soluções para o Executivo ultrapassar esta crise. Eu não tive acesso às resoluções, mas é aquilo que eu defendo. Angola tem que ter pessoas pagas para pensarem. Pessoas que não estão vinculadas aos ministérios. Pessoas independentes, cientistas. Não, o Conselho Económico reúne de quando em vez e não são funcionários do Estado, não são pagos para pensar. Eles vão apenas para aconselhar. Não, nós temos que criar... Não, aquilo não é pago para pensar. Nós temos que criar estruturas de pessoas pagas para pensar. O Estado tem que acreditar nos cientistas. Temos que financiar pessoas que pensam, pessoas que a função é pensar todos os dias. Se essas pessoas que emitem pareceres técnicos, científicos para várias áreas, não são aqueles funcionários que têm que emitir parecer segundo a vontade do chefe. Não. Pessoas numa academia, chamemos o nome que quisermos chamar, num instituto, mas de gente que são pagas só para pensar. Também pensa assim, Sebastião 25? Bem, eu creio que nós precisamos de gente de todos os quadrantes, não é? Pensadores e executores, mas acima de tudo precisamos de disciplina, porque o processo produtivo demanda disciplina. Não é? E creio que o que falta aqui é isso. Sempre tivemos dinheiro, o dinheiro sempre foi disponibilizado a pessoas, a empresários, mas nunca tivemos resultados. Eu julgo, e mais, eu não sabe, nós não estamos habituados a esta frontalidade dos governantes, não é? E percebo que a reação seja diferente daquela a que estamos habituados. Mas eu creio que é muito interessante ouvirmos pessoas falarem com esta hombridade, não é? Partilharem connosco para a gente perceber que a solução depende também de nós. Não basta estar à espera dos outros, não é? Portanto, a solução depende também de nós. Os agricultores ouvem este pronunciamento, podem olhar para isso como uma oportunidade, percebem que afinal têm que produzir, têm que trabalhar, têm que investir nas suas lavras, porque há necessidade, há uma necessidade real, há mercado para vender o que vão produzir. Claro está que depois eles têm que ser potenciados, não é? Têm que ter financiamento, têm que ter condições para trabalhar. Mas eu olho para este pronunciamento sempre desta perspectiva também, não é? Que pode estar a atiçar os produtores para uma nova atitude, para uma postura proativa em termos de atividade agrícola e produtiva. Avancemos. A Ministra das Finanças reafirmou na passada segunda-feira o empenho do Governo em cumprir com regularidade os seus compromissos internos e externos. Vera Daves destacava que os salários de junho dos funcionários públicos e de outros organismos essenciais do Estado começariam a ser pagos imediatamente. A economia angolana ainda tem uma grande dependência da exportação petrolífera, das receitas petrolíferas. Essa volatilidade, tanto no preço como na produção, tem acentuado nos tempos mais recentes essa pressão, com reflexos, entre outros, também no mercado cambial e com consequências que já são públicas, mas o Governo quer reafirmar aqui o seu empenho e compromisso para que sejam cumpridos, não só cumpridos com a devida regularidade, todos os compromissos com credores internos e externos e todas as obrigações relacionadas com salários dos funcionários públicos e serviços essenciais do Estado, mas também uma maior resiliência das finanças públicas a choques externos para assegurar que cada vez mais tenhamos fontes alternativas de receita e cada vez mais tenhamos mecanismos adicionais de criação de... David Mendes, há pouco dizia que o Ministro de Estado para a Coordenação Económica devia ter ficado calado. Vera Daves falou em tempo oportuno? Dizemos só, está a falar que vai pagar o salário tempestivamente e que pagou. Ok, mas não falou a depreciação do salário. Não falou disso, não é? Como responder à depreciação do salário? Até há 2 meses atrás, não é? O salário tinha um valor real diferente. Por causa da valorização do Kwanza. Sim. O salário perdeu
o seu poder de compra. Como é que vamos repor o poder de compra do trabalhador? Eu acho que são essas coisas. Não é o pagar o salário tempestivamente, é repor o poder de compra dos salários. Porque os salários perderam o seu poder de compra. Então, eu quando venho ouvir uma ministra, tenho que me trazer novidades. Isso não é novidade nenhuma. Porque vai pagar salário com antecedência, não é novidade. A novidade era dizer que vamos pagar tempestivamente com correção monetária. E vê-se que há um interesse em pagar-se dívidas, tudo bem. Mas com esse salário de miséria, que recebem os angolanos, e mais, particularmente nas grandes obras, o Estado paga aquilo que corresponde a um valor internacional. Mas os salários que essas empresas pagam aos angolanos são salários de miséria. Quer dizer que o lucro que eles retiram de Angola é extremamente alto, porque pagam salários de miséria. Essas empresas fazem, particularmente as estrangeiras, estou aqui a falar, e a título de exemplo, ainda ouvimos da greve no Porto de Caio, são financiamentos em dólares. E por que é que pagam aos angolanos um salário de miséria? Então, a ministra das Finanças tem que vir falar, né, na reposição do valor de compra do salário. É isso que nós queremos ouvir. É isso que as pessoas querem ouvir. Sebastião 25. Bem, a relação que o Estado tem com os seus funcionários gera obrigações. Uma das obrigações é, se o trabalhador presta trabalho, o Estado tem de pagar. E então é normal que o Estado assuma que vai pagar. Mas este comunicado, esta informação vem no seguimento de rumores de que o Estado estava com extremas dificuldades em conseguir liquidez para pagar os salários. E então era necessário acalmar as hostes dos trabalhadores, dos funcionários públicos, e julgo que é por isso que a ministra Daves vem fazer este pronunciamento. Porque todos temos noção... Bom, mas este atraso também trai uma das bandeiras do Presidente da República. Como é que se pode combater a corrupção com pagamentos de salários a serem feitos no meio do mês seguinte? Bem, eu acho que não é razoável confundir as situações. Eu também tenho salários em atraso, mas não me metem em esquemas de corrupção por isso, não é? O doutor David Mendes é advogado, os clientes atrasam a pagar-nos os honorários. Mas faz todo sentido a minha pergunta. Faz todo sentido, mas em todo caso eu acho que não devemos misturar os assuntos. Não é por receber um salário baixo ou atrasar-se a receber o salário que deve ser corrupto, que deve ser criminoso. Portanto, o crime tem que ser tratado sempre à parte. Não é? Ninguém tem autorização ou justificação para cometer um crime só porque atrasou-se a receber o salário. Portanto, no setor privado há atrasos também e não é por isso que as pessoas viram criminosas, necessariamente. Entendo perfeitamente e creio que o ideal seria que não houvesse atraso no pagamento dos salários, não é? Até porque o trabalho é prestado tempestivamente, não é? Mas creio que esta informação da ministra Daves vem para acalmar as hostes dos funcionários que estavam a presumir, receavam que o salário fosse demorar o seu tempo a ser processado, até porque o ministro de Estado Massano, há cerca de 2, 3 semanas, teve um pronunciamento que alarmou as pessoas, né? Informou que os salários poderiam voltar a atrasar, a serem processados pelo facto de haver também um atraso na arrecadação da receita fiscal. Era expectável que houve um tumulto, as pessoas ficaram muito preocupadas. Sim, não tem despesas para pagar no final do mês. Peço desculpas? Não tem despesas para pagar no Estado, final do mês. Não, o Sebastião 25. Bem, todas as entidades patronais têm despesas por pagar. Não é? Deixa-me ouvir o David Mendes em relação a isso. É assim, nós quando falamos, e os ministros não têm que vir responder a rumores, não é? Os ministros não têm que responder a rumores. Acho que é um dever, tem que esclarecer. Quem esclarece são os gabinetes de comunicação e imagem. Os ministros têm que trazer as soluções para os problemas que se apresentam no seu departamento ministerial. E um dos problemas do departamento ministerial das Finanças é salário condigno. E o Estado está a ficar com o dinheiro das pessoas, porque com a inflação que está o dólar, e se o nosso orçamento é feito com a indicação, o indicativo do nosso orçamento é o dólar, a desvalorização do dólar dá um incremento do Kwanza. Quer dizer que o Estado acaba por ter mais kwanzas do que deveria ter.
porque vai retirando dos trabalhadores aquilo que ele paga numa proporção muito mais baixa, porque o orçamento é feito com referência ao dólar americano. Eu não estou aqui a querer dizer que deveríamos indexar os salários ao dólar, porque não teríamos aqui um salário fixo. Mas também não é justo que o salário que é feito com base num orçamento, e acredito que essa subida do Kwanza não levou, ou nem vai levar, o governo a apresentar uma alteração orçamental, porque, embora sendo o preço do barril de petróleo em dólares, a razão de ser em kwanzas que se leva ao Parlamento, essa alteração financeira leva a que o Estado acaba por ter mais kwanzas. E essa obtenção dos kwanzas até poderíamos falar ilícita, um enriquecimento sem causa. Quer dizer que o Estado está-se a enriquecer sem causa, porque a alteração cambial leva imediatamente à alteração, não é, do valor real das coisas. E o Estado fica com um superávit. Por outro lado, sentimos finalmente que não valeu a pena ter subido o preço do combustível, porque agora até o preço do combustível está mais barato do que antes, se tivermos o dólar como referência. Então nós temos que aprender todos a fazer contas, não somos todos economistas, mas o nosso dia a dia, a nossa vivência económica nos obriga a refletir, a fazer contas. Então não valeu nada a alteração do preço do combustível. Avancemos. O Conselho Económico e Social esteve reunido na passada sexta-feira em Luanda para analisar o atual contexto económico e social do país. Na sequência desta segunda reunião plenária, os consultores sociais consideraram que deve haver uma aposta séria na agricultura como caminho para resolver os problemas da fome e da pobreza que atinge o país. O Conselho Económico e Social, coordenado pelo professor doutor Otávio Serra Vandonem, voltou a reunir em plenária para debater e arquitetar soluções que possam mitigar os diferentes problemas que o país atravessa. No final, o coordenador do Conselho Económico e Social, Otávio Serra Vandonem, sem avançar detalhes sobre as conclusões lavradas do encontro, referiu que, em formato de documento, as recomendações do Conselho deverão ser entregues ao titular do Poder Executivo. Tivemos a trabalhar vários temas, dos quais o primeiro na área económica, a remoção da subvenção dos combustíveis em Angola, implantação e efeito, o impacto no curto e no longo prazo, um tema da agenda, um tema, como vocês sabem, está na pauta atual. Depois discutimos ainda o parecer que o Conselho preparou para o plano 2050, um parecer dado também com a contribuição das três áreas do Conselho, mas a ideia no final é juntarmos num documento só e sair um conjunto de propostas com esse olhar transversal das três áreas de intervenção para entregar ao Poder Executivo. Conselheiros económicos e sociais do país, reunidos em sessão plenária, defendem a aposta comprometida no desenvolvimento de uma agricultura sem empirismo e capaz de reduzir a fome e a pobreza que assolam o país. Pois bem, a Sebastião 25 está aqui um Conselho Económico e Social com muitos doutores, catedráticos, académicos, cientistas sociais e económicos. É de aproveitar. Sim, são pensadores, são pessoas que têm ideias, têm contribuições que serão certamente válidas se forem executadas, acolhidas primeiro, tratadas e eventualmente executadas. E julgo que este Conselho está a fazer o seu trabalho, está a cumprir o seu dever, o seu objeto social. Portanto, a ideia da sua Constituição era justamente de trazerem ao poder político ideias de técnicos qualificados. Ideias que devem ser aproveitadas pelo titular do Poder Executivo. Sim, claro está que eles são um órgão meramente consultivo, não é? E depois, em função das circunstâncias, do contexto económico, da execução orçamental do Estado em cada exercício, as ideias poderão ser ou não acolhidas, tratadas
ao seu nível, cumprem este papel. Na sua opinião, como é que deve funcionar um Conselho Económico e Social desta dimensão? Não, eu acho que o Conselho funciona tal como foi concebido que fosse funcionar. Mas o problema não está no Conselho, não está nas ideias. É a fase da execução dos programas que conta. É isso que depois vai determinar se essas ideias estão a ser acolhidas corretamente, estão a ser implementadas corretamente ou não. Portanto, eles cumprem o seu papel e enquanto um órgão consultivo, não podem fazer muito mais do que isso. Não é? Espera-se, depois, é que... O Ministério para a Coordenação Económica diz que devemos reverter a situação com produção nacional. O Conselho entende que nós devemos apostar na agricultura. Mas é a mesma linguagem. A sintonia, exatamente. É a mesma linguagem. Portanto, agora é saber como é que se vai executar esta sincronização de ideias. Não é? David Mendes? Eu volto a reafirmar. O Conselho é um conselho para aconselhar o líder que depois aceita ou não aceita os conselhos. E também, muitas das vezes, depende de como é que esses conselhos são transmitidos. Mas, para mim, não é o surgimento de conselhos. É a criação de órgãos científicos que trabalhem dia e noite, são pagos dia e noite para pensar o país. Nós temos de saber já o que é que será Angola daqui a 10 anos, o que é que será Angola daqui a 20 anos, independentemente do tipo de governo que nós tivermos. A partir das universidades, recrutar os melhores quadros, cérebros que encontramos nas universidades, para que essas pessoas façam parte de um conselho científico que estude o país, que analise o país, não é? E não pessoas que venham pontualmente para falar de um determinado assunto. Ok, é preciso incrementar a agricultura. Que tipo de agricultura nós queremos? É essa agricultura empresarial que nós, se formos a caminho de Malães, vamos encontrar os silos abandonados, as fazendas abandonadas onde se investiram milhões de dólares? Ou é investir na agricultura familiar? Exatamente, é um caminho. A agricultura familiar que precisam de determinados inputs como charruas, como, sei lá... É um baixo investimento, na verdade, para a agricultura familiar, não é? Nós temos que pensar o que é que queremos. Temos que pensar. Eu insisto, nós temos que criar um grupo de cientistas. Israel não tem nada. Israel só tem cérebros. Bem, eu percebo a sua preocupação em relação aos cientistas. Faz todo sentido. Mas eu acho que os problemas estão identificados já. Não é? Eu conheço a realidade campestre, agrícola, frequento o campo. E vejo que as famílias que têm as pequenas lavras não têm capacidade de endividamento, não estão formalmente inscritas na economia, não têm contas bancárias, não têm garantias por dar ao banco para ter acesso a um financiamento, porque, entretanto, as terras não estão registadas. Há aqui vários problemas que não precisamos de cientistas, estão identificados. Se executarem programas de registro destes imóveis, destes terrenos agrários, se capacitarem aquelas pessoas para operarem uma charrua, eventualmente nós consigamos resolver um problema básico em vez de... Mas a agricultura familiar de Paixão 25 funciona na RDC, que tem 98 milhões de pessoas, não pode funcionar aqui com 33 Claro que pode funcionar. A questão é saber que famílias é que vão ser financiadas. Se forem famílias que recebem o dinheiro para depois ir ao Dubai comprar um carro, não funciona mesmo. Nós vamos financiar a fundos perdidos. Temos que ter coragem de financiar a custo perdido, tal qual como eu sempre defendi, se financia o combustível dos nossos carros. Por que é que a nós, que temos poder de compra, que temos carros de alta cilindrada, nos subvencionam o combustível e não se subvenciona a agricultura? Que seja fundo perdido, mas tem de haver compromisso. Sabe, os contratos de programa. Nós, em 2004, 2005, estávamos nós a ouvir com regularidade na comunicação social a questão dos contratos de programa. Não é? As empresas públicas celebrariam contratos de programa com o Executivo. E pode ser um modelo a aplicar com as famílias, por exemplo. Não, as famílias não precisam disso. As famílias precisam. A fundo perdido tem de haver um compromisso. Subvencionados. Seja, eles não precisam. Este é o plano executivo. Programas, não. Se ele tiver o adubo subvencionado, se ele não precisa o trator, precisa uma charrua que até pode ser por tração animal. Né? Ele precisa dessas pequenas coisas, esses pequenos inputs. Claro. Que haja, por exemplo, uma cooperativa
que tem os tratores e que vai prestar o serviço à comunidade. São soluções mínimas. Essas fábricas que estão aí com sumos que não são sumos, que fossem obrigadas a comprar a produção local, por exemplo, da múcua. Como é que nós vamos importar múcua quando temos aqui múcua demais? A laranja apodrece aqui no Ige. Né? São essas pequenas coisas. A fábrica vai dizer, mas eu não tenho. Não, a fábrica já pode ser financiada porque tem estrutura para tal. Para que a fábrica impulsione a produção local. Bom, mas qual é o conselho que o Conselho Económico e Social deve dar ao titular do Poder Executivo? É muito difícil porque como é que são escolhidas as pessoas para o Conselho Económico e Social? Também é uma coisa que se pode questionar. Não, eu acho que a conclusão a que chegou o Conselho é a mesma que chegaria se o Dr. David Mendes estivesse lá dentro. Eu acho que a informação... Eles chegaram com uma conclusão no final da reunião, portanto, uma aposta séria. E parece-me bem, e é isso que vai... Aliás, se estivesse lá o Amílcar, se estivesse lá o Dr. David Mendes, esta que seria a conclusão também. Sim, mas é o que vai ser entregue ao Poder Executivo. Isso são ideias. Nós não queremos ideias. É aquilo que eu falo de pessoas cientistas. Sim, mas o Conselho só pode dar ideias mesmo. Doutor, é só o que eles podem fazer. Não podem fazer mais do que isso. É preciso implementar a agricultura. Como? É isso que nós precisamos. Como? Como é que a agricultura... Mas veja, Dr. David Mendes, convenhamos, o Estado é a maior entidade que nós temos aqui. É a entidade que emprega mais pessoas, que tem muitos quadros ao seu serviço. Não vai ser o Conselho Económico a dizer a um técnico do Ministério da Agricultura como é que devem fazer para implementar os programas de agricultura familiar. Mas no caso do Sebastião 25, o Ministro de Estado para a Coordenação Económica foi muito claro. Ele defende, portanto, cortes na importação dos alimentos. Quer dizer que, se cortarmos a importação dos alimentos, temos de produzir. Produção nacional. É a condição, é uma questão de sobrevivência. É a aposta séria na agricultura. Mas é uma questão de sobrevivência. Eu só corto se estiver aqui para cobrir o que deixo de importar. Você não pode fazer corte sem ter excesso, excedente. Como é que você vai cortar naquilo que você não tem? Qual é a produção nacional que você tem para cortar a importação? Oi, você diz, eu cortei a importação de água. Continuar a importar coxas de frango? Nas quantidades... Se for necessário para a sobrevivência das pessoas, vamos importá-lo. Agora, se você me dissesse, vou cortar a importação de frango, porque tenho peixe por excesso, o peixe nem chega às pessoas. Então, temos que ser realistas. Não podemos estar... É que nós, às vezes, analisamos as coisas, não é? Como se todos tivessem o nosso nível de vida. Então não vamos vencer a fome e a pobreza. Não, porque eu falo aqui, nós não passamos fome. Nós temos dinheiro para ir aos supermercados. Nós temos as nossas despensas que podem aguentar um mês sem você... Eu quero presumir que este pronunciamento do Ministro de Estado pode estar a esconder uma outra informação. Eu não sei se há informação de que há grandes produtores em Angola que produzem a sério, mas estão a exportar em vez de vender aqui. Não sei. Temos que fazer este exercício, porque se ele defende o corte imediato... Mas não são palavras dele também, não disse qual imediato, é a produção do açúcar da Biocom? Por que é que não temos açúcar suficiente da Biocom? Eu não sei, mas se um titular de um cargo tão importante defende um corte da importação, saberá mais do que aquilo que está a dizer. Não é? Então tem de ser o Ministro a esclarecer. Porque é que acha que deve cortar-se já quando nós temos que continuar a consumir? Provavelmente há produtores aqui a produzirem muito, mas a mandarem para fora. Mochico e Quando Cubango reclamam o arroz. Por que não foi feito investimento prévio no arroz, no Mochico e no Quando Cubango para suprir as nossas dificuldades? Não é vamos cortar para... Não, vamos primeiro produzir para que a produção seja a suficiente. E o Estado diz, olha, eu vou comprar a produção nacional, vocês que importem, mas vou comprar a produção nacional subvencionada. Vocês que importem, quando chegar aqui não vão ter mercado. É uma solução. Vamos avançar. O Dia Mundial das Redes Sociais, que se celebra a 30 de junho, foi assinalado pela TVZIM com vários debates sobre o seu impacto por entre os cidadãos, instituições públicas e privadas. E o Presidente da República, saudando o Dia Mundial das Redes Sociais, reiterou o apelo para que os angolanos aproveitem as redes sociais para a superação académica, cultural e profissional, bem como para a promoção de negócios.
No dia 13 de junho, a quando da abertura da terceira edição do Angotic referente ao ano de 2023, o Presidente da República, João Lourenço, apelou aos jovens angolanos para que façam bom uso das redes sociais. A internet, as plataformas digitais, as redes sociais devem ser utilizadas sobretudo para a nossa superação académica, cultural e profissional, ou para iniciar e promover os nossos negócios. Apelamos, por isso, os nossos jovens a não desperdiçarem seu tempo precioso com coisas negativas, com a propagação do boato, da mentira intencionalmente forjada, da intolerância política e do ódio. Entretanto, nesta sexta-feira, numa publicação da sua conta pessoal do Facebook e do Twitter, o estadista angolano incentivou os utilizadores das redes sociais a aproveitar esta ferramenta para a conexão com o mundo da ciência e da inovação. João Lourenço desencorajou o uso desses espaços públicos virtuais com coisas negativas, propagação de mentira, intriga, intolerância e do ódio. O Dia das Redes Sociais é comemorado com a organização de encontros informais de pessoas de todo o mundo por meios tecnológicos ou presencial. Alguns eventos são transmitidos online e são abertos a todos para tornar a data verdadeiramente social. Os apelos do Presidente da República para o bom uso das redes sociais, mas David Mendes, é preciso educar e responsabilizar, porque há muito, mas muito discurso de ódio nas redes sociais. Para além desses discursos de ódio, o que mais me admira é pessoas cultas, pessoas que sabem que essa informação não é verídica e partilham. Eu muitas vezes já escrevi para algumas pessoas que partilharam coisas que eu disse, você não dá conta que isso não é para ser partilhado? Porque nós é que fomentamos com as partilhas, os likes, não é? Esse tipo de notícias falsas. Porque se nós tivermos a capacidade de recusar receber esse tipo de informação, é óbvio que já não a recebemos. E muita dessa informação, como diz, são atentadas ao bom nome das pessoas, são atentatórias à imagem das pessoas. E mais, quanto mais falsa for a mentira, mais as pessoas partilham. Se você publicar uma coisa verídica, uma coisa fundamentada, ninguém partilha. Mas aquilo que nós chamamos na gíria, uma fofoca, você manda logo, já viste isso? Já viste aquilo? Quer dizer, as pessoas são... E quando se fala mal das pessoas, e até entre intelectuais, hoje, ser um bom intelectual é falar mal. E particularmente falar mal do governo, falar mal do presidente. Você que tem essa característica, sim senhora, agora você que tem uma visão diferente, que tem justificação para fatos, você não presta. E nós que fazemos opinião temos que ter cuidado a não partilhar esse tipo de informação. E assistimos até como, por exemplo, eu fiquei espantado, né, quando houve a notícia sobre o deputado Makuta Nkondo, né? Como é que uma pessoa tem coragem de anunciar a morte de alguém que está viva? Essas eram pessoas desonestas, pessoas sem escrúpulos. E o que é que acontece? Eu estava fora do país. Essa notícia me chegaram de mais de 20 pessoas. Como é possível que uma notícia falsa, né, se propaga tão facilmente, mas uma notícia séria ninguém propaga? Então, nós temos que ter a capacidade de impedir a propagação de notícias falsas. Sebastião Vicente? Bem, eu acho que aqui as famílias têm que assumir a sua responsabilidade, em primeira instância, não é? Porque temos que aprender... Aliás, estamos a ver esta violência em várias cidades francesas, protagonizadas por miúdos entre os 13 e os 18 anos, as famílias têm que usando as assumir a redes sociais. responsabilidade. O Ministro do Interior foi claro em dizer que chamar a atenção aos encarregados de educação, aos pais e tutores, que devem educar os seus filhos. Exatamente. É mesmo uma questão de responsabilidade das famílias e depois as escolas entram em ação também, não é? Porque temos que aprender, tal como disse o David Mendes, a tratar a informação que recebemos, não é? Antes de darmos seguimento a partilhas ou a comentários, temos que tratar da informação e isso faz-se em casa, é no convívio entre pais e filhos que se partilham estes valores, por um lado. Por outro lado, temos também que
que perceber que, e isso aprendi ouvindo um programa aqui da Zimba, agora na terça-feira, que a ociosidade intelectual também acaba expondo as pessoas para essas tentações, porque isso é muito fácil, não é? Um exercício muito fácil, dizer mal de alguém é muito mais fácil do que partilhar uma ideia científica, um fenómeno social, é muito mais fácil fazer o que é errado. Então, creio que aqui as escolas e as famílias têm de assumir o seu papel, até para prevenirmos situações desta natureza que são mais para o bom nome das pessoas, não é? E depois há um outro nível, e aí é o nível já político, de profanação, de ultraje de nome de pessoas, de instituições, mas tem que se dar algum desconto aí a esse nível, em termos de reação. A ideia é não haver reações desproporcionais, por exemplo, a diabolização que se faz à figura do chefe de Estado e de outros titulares de cargos públicos. De outros titulares, sim. E aí temos que ter o cuidado de termos respostas proporcionais. Portanto, as ações do Estado não devem ser desproporcionais. O ideal é que sejam... Porque, em alguns casos, e isso aprendi também aqui, há um político... Muitos dizem que entre nós é fogo amigo. Não, sabe, há um político que conhecemos, que disse-me da outra vez que nas redes sociais é muito ativo, é muito ativo, é muito hostil, mas fora tem outro comportamento, né? Portanto, há também esse espaço nas redes sociais para alguma cobardia, não é? As pessoas dizem lá o que não diriam nunca cara a cara. E então tem que se reagir também com essa proporcionalidade, né? Eu sei que há ameaças que podem parecer ameaças nas redes sociais, mas do ponto de vista real não são, efetivamente. E então não devem ser levadas tão a sério assim, porque as pessoas, noutro formato, nunca teriam aquela opinião, nunca adotariam aquele discurso. Avancemos. Os professores do ensino superior público recuaram e prometeram dar aulas até o próximo dia 15 de agosto. A decisão foi tomada na reunião da Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos Professores, mas ainda não há acordo com o Governo. O Sindicato dos Professores decidiu, em maioria, nesta terça-feira, em Assembleia Geral, votar a favor da interpelação ou interrupção da greve no setor para permitir a conclusão do ano académico 2022-2023. Porém, os professores entendem que, para o facto, é necessário que se estenda o tempo de aulas até o dia 15 de agosto. A ideia é que os docentes consigam, neste espaço de tempo, cumprir com pelo menos 75% do programa de aulas, uma vez que a retoma das aulas em finais de maio não permitiu que os professores pudessem cumprir com a agenda pedagógica. Durante a Assembleia Geral Extraordinária, o Sindicato dos Professores decidiu ainda que, até ao dia 10 de novembro, caso o Governo não responda positivamente às exigências dos docentes sobre o aumento salarial e ao seguro de saúde, os docentes a nível nacional deverão retomar a greve, condicionando o início do ano académico 2023-2024. O Governo deve atender o seguro de saúde e os salários condignos. Fora desse atendimento, se esses dois pontos fraturantes não forem atendidos, então o ano académico 2023-2024 poderá ser nulo. Contudo, em todo o país, as aulas a nível do ensino superior público devem continuar e os professores devem igualmente aguardar a anuência do Ministério do Ensino Superior quanto à proposta e, ao mesmo tempo, condição sobre a extensão do período de aulas. Sebastião 25, está aqui mais uma posição assumida pelos professores do ensino superior em sede de reunião. A ata letiva até o dia 15 de agosto, curiosamente no dia em que vai se mudar a situação climatérica. Portanto, mas há aqui dois pontos, digamos que eles consideram fraturantes, mas que o Governo não abdica. Eles querem seguro-saúde e, portanto, o salário condigno. Eu creio que são esses os últimos pontos por resolver do caderno reivindicativo. Faltam dois pontos ou dois pontinhos? São dois pontos. São dois pontos importantes para a classe, é verdade, mas também difíceis de responder, creio, até o momento pelo menos, pela reação que o Governo tem tido em relação a estes dois pontos.
E creio que aqui os professores foram muito magnânimos, associaram-se conhecem as dificuldades dos seus estudantes, sabem o quão difícil é perder um ano letivo e por empatia e por responsabilidade social, até certo ponto algum patriotismo também, chegam a essa conclusão de que devem salvar o ano letivo e permitir que os estudantes concluam este ano curricular para depois saber se tem bom ou mau aproveitamento. Creio que é um gesto louvável, não é? E que espero também vir a ser importante, quando for das negociações para se resolver a questão dos 2 pontos pendentes do caderno reivindicativo, que são o salário e o seguro de saúde. Portanto, aqui esperamos que haja flexibilidade dos 2 lados, não é? David Mendes, houve bom senso por parte dos professores? Acho que sim. Para salvar o ano letivo? Porque não se justificaria, não é, terem que prejudicar os alunos. Porque um direito não deve colidir com outro direito. E particularmente quando são 2 direitos que estão ao mesmo nível. Não é? Os professores têm direito ao salário, é verdade, mas os alunos têm também o direito de terem um ensino e terminarem o ano académico com qualidade, se for o caso. Agora, é verdade que os professores têm que continuar a bater-se por um salário mais justo, sem prejudicar os alunos. Quanto ao seguro de saúde, não sei se os professores estão disponíveis a retirar do seu salário o seguro de saúde, porque as empresas de seguro de saúde cobram. Se os professores querem que se faça um seguro coletivo, que é muito mais barato, com uma seguradora, e que sejam eles a suportar os custos do seguro. Porque se abrir uma brecha, que é dar os seguros pagos pelo Ministério da Educação aos professores universitários, teremos a mesma exigência para os professores do ensino médio, para os professores do ensino de base, para os enfermeiros, para os médicos. Quer dizer, toda a função pública há de exigir que tenham direito a um seguro de saúde. Então, não teremos necessidade de ter saúde pública. Temos que refletir isso. Agora, com os seus salários, cada um, ou de forma coletiva, o sindicato pode ter acordo com seguradoras para que os seus filiados tenham direito a seguro. E aqui uma coisa, amigo, que me sempre chamou a atenção e que não me sai da cabeça. O que é que os sindicatos fazem com o dinheiro que recebem dos seus filiados? É muito dinheiro. Não constroem, não conheço nenhum edifício do sindicato, não têm centros médicos, não têm escolas, não têm nada. Afinal, o que é que os sindicatos fazem com o dinheiro dos filiados? Nós temos exemplos, por exemplo, conhecemos aí, junto do antigo Teatro Avenida, o edifício que nós conhecemos da UNTA, era do sindicato do outro tempo. Em todas as províncias há edifício dos sindicatos. Os sindicatos deixaram postos médicos, deixaram hospitais. Os nossos sindicatos, o que é que fazem com o dinheiro? Mas esse tipo de instituições do tempo do chamado Partido Único ficaram com entes privados. E nós sabemos. Nós estamos a falar agora, aumentou até o número de filiados. Os sindicatos têm mais filiados. E o Sindicato da Educação deve ter acima de 20 mil filiados. Se, hipoteticamente, cada um de filiado der $1 mensal, ele tem $20 mil mês. No fim do ano estamos a falar em 200 mil, 300, 3 milhões, 50 milhões de dólares. Onde é que vai esse dinheiro? Também tem que se pedir contas. Será que o sindicato... Eu nunca vi um relatório de balanço de um sindicato. Então, o que é que fazem também com o dinheiro? Também tem que prestar conta do dinheiro que recebem. Não basta só exigir. E acho que cada trabalhador dá 1% do seu salário. Então, esse 1% do seu salário, o que é que fazem com isso? Sebastião 25, desconta para algum sindicato? Uma boa pergunta para os sindicatos, quem sabe responder são os líderes sindicais, esta pergunta, não é?
mas creio que os associados têm legitimidade para exigir das suas lideranças informações. E eu quero acreditar que estas lideranças apresentam regularmente contas, não é? Que são submetidas à apreciação dos seus membros. Não é o tema, não creio que sejamos munidos de informação suficiente para abordar o assunto com a profundidade que merece. Olho com bons olhos esta retrospectiva, esta dimensão histórica da UNTA. Só um sindicato, não tínhamos mais, era só a UNTA. A UNTA tinha a ligação que conhecemos com o Estado, terá tido benefícios muito grandes por ter sido criado pelo Partido do Estado na altura, mas em relação aos sindicatos que temos agora, presumo que tenham também os seus desafios, as suas despesas operacionais, e estas contribuições sirvam para que as organizações funcionem, não é? Se podem investir mais, não sei, só os associados, só os dirigentes dos sindicatos poderão dizer. Último tema, a cimeira quadripartida para a resolução do conflito no Congo Democrático juntou em Luanda organizações subregionais africanas. A União Africana garante apoio financeiro para a estabilização da região dos Grandes Lagos. O Presidente da República e campeão da paz da maior tribuna política africana continua empenhado em encontrar soluções para que haja paz, em particular no leste da pátria de Patrícia Lumumba. É uma verdadeira corrida contra o tempo para a pacificação do leste da República Democrática do Congo. Pela primeira vez na história do continente, 4 comunidades e mecanismos regionais unem-se em busca de uma solução para o conflito no país vizinho. A SADC, a Comunidade dos Estados da África Central, a Comunidade da África Oriental e a Conferência Internacional dos Grandes Lagos estiveram representadas ao mais alto nível na cimeira da Iniciativa da União Africana, com o alto patrocínio das Nações Unidas. Luanda garante que continua na linha da frente nos esforços de estabilização do país vizinho. Os mais de 2.500 quilômetros de fronteira comum justificam, em parte, o engajamento da diplomacia angolana. O trauma dos quase 30 anos de guerra civil é também um elemento motivacional. É nesta lógica de espírito de solidariedade e no quadro do mandato que recebemos da União Africana em maio de 2022, que a República de Angola tem vindo a levar a cabo um conjunto de iniciativas destinadas a relançar as bases de um diálogo construtivo e de paz entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, com o objetivo de desanuviar a tensão entre estes 2 países irmãos e vizinhos, fruto do ressurgimento do M23, que desde o início de 2022 desencadeou ações armadas e ocupou várias localidades no território congolês. Angola ocupa atualmente a presidência rotativa da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos. A organização subregional conta com 12 Estados-membros. Pois bem, David Mendes, mais uma iniciativa agora da União Africana, com o apoio das Nações Unidas, em casa do campeão da paz da União Africana. Um conflito difícil de mediar, mas Angola apostada para que depois não sofra a pressão, digamos, de um país vizinho com 98 milhões de pessoas. Soluções temos para este conflito alargado praticamente entre 2 países que não se entendem, Ruanda e a RDC? Todos os conflitos terminam em negociações. E o caminho que se está a seguir é o melhor. E mais, Angola e outros países estão conseguindo impedir que a guerra na Ucrânia faça que os conflitos latentes em África se esqueçam. Quer dizer que o mundo virou-se, particularmente a imprensa, para a Ucrânia e se esqueceu dos conflitos aqui adormecido, entre aspas. Então, essa iniciativa africana e, particularmente, o reconhecimento do papel de Angola nesse conflito é extremamente importante. Eu acredito que o presidente João Lourenço tem conseguido um espaço muito importante, um reconhecimento muito importante em África pelas ações em prol da paz na República Democrática do Congo. Sebastião 25, qual é o seu comentário? Deixe-me dizer que muitos estadistas, digamos, envolvidos neste processo,
davam a impressão de que o presidente João Lourenço devia engajar-se sozinho. Agora chegaram à conclusão que é necessário apoio técnico e financeiro para que este processo, digamos, possa ter o rumo que todos desejam. Sim, porque, sabe, a última fase em que emperrou o processo é o do acantonamento dos militares, dos soldados do M23. E o acantonamento é uma operação onerosa, não é? Porque é uma fase de transição. Um acantonamento do M23 difícil de se concretizar devido aos posicionamentos públicos assumidos pelo presidente da RDC. Sim, eu quero presumir que, claro está que há as diferenças, as divergências permanentes e contínuas entre a RDC e o Ruanda, não é? Mas se conseguir mobilizar, aliás, acantonar, nem que seja parte dos soldados do M23, estar-se a dar um passo importante e a passar uma mensagem aos outros soldados de que podem fazer a transição para a vida civil de forma segura, de forma sustentável, né? E isso implica investimento. Por isso é que é necessário que se invista na transição para a vida civil, e aí tem que haver coisas como aquilo que fizemos aqui, o IRSEM, né? Criou programas, formou pessoas que saíram das frentes de combate, e que as pessoas foram para a vida privada, algumas com capacidade para empreender, outras ficaram empregadas no setor privado, mas isto implica investimento, né? Obriga que o Estado invista para que seja possível este acantonamento e depois a fase de reintegração social. Agora, o que eu acho, antes mesmo do minuto, é que Angola, pelos investimentos que tem estado a fazer neste processo, tem de começar a explorar outras dimensões da cooperação com o Congo Democrático, não é? Em vez de o combustível chegar lá por via de contrabando, eu acho que o Estado angolano, através das empresas que lidam com a venda de combustíveis e refinados do petróleo, devam começar a explorar uma parceria importante. Se calhar pôr bombas de combustíveis lá, tal como o Sonangol pôs em São Tomé, por exemplo, porque nós estamos a gastar muito dinheiro neste processo e temos que começar a ter algum retorno, né? Porque se não fizermos isso agora, vamos ser ultrapassados naquele mercado por outras economias, por outros países que estão atentos ao evoluir do processo de paz no Congo Democrático. Sim, minuto. Bem, eu lanço um apelo, uma recomendação às empresas que estão a realizar as obras em Luanda, ao governo da província e às empresas públicas de distribuição de eletricidade e de águas, para que haja alguma coordenação. Nós felicitamos a liderança política de Luanda por estar a fazer as obras que está a fazer, são grandes investimentos, mas vimos verificando muitos constrangimentos para as empreiteiras, porque volta e meia, durante a execução dos trabalhos, rebentam com ligações de água, com ligações de eletricidade, e depois têm que andar para trás, têm de perder horas para repor a ligação, e depois têm que chamar a ENDE, depois têm que chamar a EPAL. É uma situação recorrente. Já há muitos anos que acompanho obras em Luanda e vejo que quase sempre é assim. O empreiteiro acaba destruindo e depois aquilo causa um constrangimento à própria obra, porque o calendário depois tem que ser alterado, porque depois a ENDE e a EPAL têm que vir para fazer reparações. Portanto, o ideal é que houvesse uma coordenação prévia. Obrigado. David Mendes, o seu minuto. O meu minuto vai para os atores do ex-Grupo Experimental de Teatro por nos terem exibido 40 anos depois a Panela de Cocambala. Foi emocionante ver atores acima dos 60 anos em palco. E um teatro que, para mim, é um clássico do teatro, que merece as pessoas verem que aquilo foi excepcional. Me emocionei porque vi a pessoa que foi representar o meu papel, já que eu não pude estar em palco por razões de falta de tempo, mas foi excepcional. Lamento pouco apoio do Ministério da Cultura para esse grupo. Não há, naquilo que eu conheço no teatro, não há exemplo de pessoas acima de 60 anos estarem em palco. Aquilo foi, para mim, um grande fenómeno e que apelo ao Ministério da Cultura para que divulguem mais o teatro e teatro de qualidade.
David Mendes, Sebastião 25, muito obrigado, boa noite. Foi a Revista SIC.